Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Permita-se. Vamos chegando. Entrei uns minutinhos antes para poder adequar melhor aqui a nossa imagem, né? Colocar o título. A Dani daqui a pouquinho vai estar entrando também. Um minutinho antes, né? E aí, Dani, pode pedir que eu te acrescento, ok? Ah, quem chegou? Mari, a Dani Camargo também já entrou. Legal. Quem mais? A Nath, seja bem-vinda, Nath. Ah, minha amiga Andréia, beijo, amiga. Já tá em terra fora do Brasil? Como é que tá? Bom te ter aqui. Dani, ainda não tenho aqui o teu pedido para entrar, viu? Quem mais? Beijo, amiga, beijo, 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 beijo. Bom, então, eu me chamo Luciana, né? E junto com a minha parceira Dani, nós somos a Permita-se. A Permita-se, que é uma empresa de desenvolvimento humano, né? E tem como objetivo, ó, a Dani pediu, deixa eu ver aqui para aceitar a Dani, entrar ao vivo. Parceira, um pouquinho ela entra. Então, a Permita-se, como eu estava falando, pronto, a Dani entrou. Oi, Dani, Oiê, boa tudo tarde. bem? Tudo e Tudo, você, Lu? tudo tranquilo. Olha, eu de blusinha aqui, tu de blusão, né, amiga? Eu tô Eu no com frio ar-condicionado. aqui, tô com frio. Embora aqui em São Paulo hoje tá fazendo, segundo o meu notebook, 24 graus aqui. Mas a É, sensação aqui dentro de casa tá um pouco menor. o meu ar-condicionado aqui tá em 21 graus. Tá mais frio Ah, aqui do que aqui. Salvador, né? Salvador. São É, Paulo versus Salvador. verdade. Mas eu estava falando então, né, que a nossa empresa Permita-se, ela tem como objetivo levar para as pessoas e para as organizações o autoconhecimento, o autocuidado, a saúde emocional, né? Sempre, sempre, tudo que nós levamos, sempre muito embasado na neurociência, na psicologia, na filosofia. Sempre que necessário nos nossos projetos, a gente inclui técnicas de PNL também. E como que nós levamos isso, então, para as empresas, né, e para as pessoas? Através de workshops, palestras, treinamentos. E também nós fazemos atendimentos individuais. Ó, a Edilene. Ah, Edilene Fontoura! Tudo bom, É, Dila? Bom te ver por tô vendo aqui. aí. Seja bem-vindo, acho que é a É, primeira vez, né? a Bruna também eu vi por Então, aí, a Kika, minha amiga, olha só que delícia. Sejam todas muito bem-vindas. Delícia ter vocês aqui, é viu? isso aí, é isso aí. E também os atendimentos individualizados, né, como eu estava falando, então a gente faz sessões de coaching, análise de perfil comportamental, mentoria para as pessoas que querem dar um primeiro passo, se aprofundar um pouquinho mais no autoconhecimento, né, assim, bem voltado para aquela parte da neurociência, para a pessoa poder entender, né, assim, por que que eu sinto a sensação X, Y, Z dentro de mim quando eu tenho a emoção tal, né, então tudo isso a gente consegue passar nessa mentoria. E também agora a novidade, que é a mentoria para as pessoas que trabalham com redes sociais, que querem expor seus negócios nas redes sociais, porém não têm aquela habilidade, né? Ficam um pouco tímidas diante das câmeras. Então a gente tem o Permita-se Falar para as pessoas perderem esse medo, destravarem mesmo e colocarem ali os seus temas nas redes sociais. Isso E hoje, mesmo. então, né, Dani, a gente tem aí o nosso tema que é voltado para a mudança, né? Porque mudar demanda tanto de nós. A mudança que é Exatamente. algo necessário, né, e inevitável na nossa vida. E, inclusive, tem até, né, que a gente costuma falar aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Só que essas pessoas sofrem muito, né, Dani? Sofrem muito. Exatamente. Essa eu diria que é a pergunta que todos nós já nos fizemos algumas vezes na vida. Ouso dizer incontáveis vezes, né? Por que mudar é tão demandante? Por que a gente gasta tanta energia para promover uma mudança na vida, né? E afinal de contas, o que que é a mudança? A gente está falando aqui de mudança, né? A mudança ela vem do latim mutare, que significa substituir, trocar, né? Substituir por outra coisa,
né? No caso, a mudança, ela implica em transformação, ela implica em energia, ela implica em movimento. Toda vez que a gente fala em mudança, a gente está falando em movimento. E a gente está lidando com mudanças, a nossa vida é uma sucessão de mudanças, né? Desde que a gente nasce, a gente está passando por mudanças, né, Lu? A gente aprende a engatinhar, aprende antes a chorar para pedir por alimento, aprende a engatinhar, aprende a andar, depois a falar, escrever, enfim, aí a gente vai aprendendo, é uma sucessão de fases e ciclos na nossa vida. Muito embora a gente passe por mudanças o tempo todo, nós não estamos acostumadas a lidar com elas. E por quê? Porque mudança implica em novidade, mudança implica em incerteza, mudança implica em imprevisibilidade, né? E o nosso cérebro, há milhões de anos, ele vem aqui nos proteger e nos trazer. O que ele busca? E permanentemente, incessantemente? Sobrevivência e segurança, né? E a mudança traz justamente isso, ela traz o oposto disso, né? Porque quando eu mudo, eu tenho que eu tenho que encarar uma coisa diferente. Eu tenho que o novo, o imprevisto, a incerteza, eu não tenho garantias, né? Muito embora eu possa planejar e tudo, eu não tenho garantias, porque é o novo, é uma mudança, né? E isso explica muitas vezes porque a gente, mesmo numa situação desconfortável, mesmo num momento e numa situação crítica de vida, a gente insiste em permanecer ali. E o movimento que a gente se permite fazer é reclamar, né? A gente só vai promover, de fato, uma mudança quando aquele incômodo é tão grande que provoca tamanha dor que se faz que se faz assim emergencial que a gente tome uma atitude de movimento, né? E aí, quando a gente fala dessas mudanças, tem uma frase, me veio aqui uma frase do Karnal que que me fez muito sentido para mim, né? E cabe aí para reflexão, que mudar é difícil, mas não mudar é fatal, né? Então ele coloca isso, eu li num texto dele, porque quando a gente não se movimenta, a gente não está parado no mesmo lugar, a gente está ficando para trás, né? A gente não está parado, a gente está perdendo tempo, né? E aí todo o processo de mudança, quando a gente está falando aqui de mudança, todo o processo de mudança ele implica em algumas fases, né? Não é simplesmente promover uma mudança, eu vou decidir mudar, mudei, né? Ou então, estou num processo que está estou num momento crítico que eu preciso fazer a mudança, eu faço a mudança e ponto, né? Existe um processo aí de mudança, né, Lu? E eu acho que isso que é o legal no ser humano, né? Porque, na verdade, sim, existe um padrão de comportamento, né, Dani, entre as pessoas, quando a gente fala em mudança, quando a gente fala em ruptura de alguma situação, né, de uma perda ou de um luto. E essa mudança, né, esse padrão de comportamento, ele foi estudado pela psiquiatra suíça Elizabeth. Bom, o sobrenome dela é meio difícil de falar, Kubler-Ross, assim, Kubler-Ross, Elizabeth. Minha amiga Elizabeth. Você é sua amiga. Então, lá na década de 60, bem finalzinho, né, ela observou o padrão de pacientes que ela tinha com câncer, que diagnosticavam câncer, do momento do diagnóstico até todo o tratamento, né, enfim, da doença, e ela percebeu um padrão ali nas pessoas, né, e ela dividiu, então, em fases, que é justamente quando a gente tem uma perda, né, seja um luto de morte ou não morte, né, uma perda, uma separação, enfim, que é a seguinte, então são 4 fases, né, que inclusive a gente chama de curva das mudanças, mas eu já estou chamando de curva das emoções, porque é só emoção nessas fases, é pura emoção, na verdade, né. Então, a primeira fase é o status quo, que ela chamou, né, que é quando a gente está na nossa conhecida zona de conforto e de repente a mudança vem, a notícia vem. Quando isso acontece, a emoção que aflora é a surpresa, né, o choque e a negação. Então, assim, se a gente for colocar um exemplo bem recente, que foi a pandemia, que é a pandemia, nós ainda estamos, né? Quando nós recebemos a notícia de que ficaríamos em lockdown 3 meses em casa, lá no início da pandemia a gente entrou em choque, né? A gente disse assim, como assim? Pandemia, né? E logo veio a negação. Total mesmo, né? Não é possível, como isso vai acontecer, né? Loucura. Isso não pode estar acontecendo, né? Então, assim, essa fase, né, acontece, tem pessoas que ficam muito tempo nessa fase, e isso é um problema, né? Então a gente tem que estar sempre atento.
Depois vem a segunda fase, que é a disrupção. Então, é naquele momento que a gente tem, assim, raiva, medo, insegurança, né? Então, por exemplo, eu estou na pandemia, fato, né? Mas, puxa vida, logo agora que eu ia fazer uma viagem, né? Que raiva, eu ia fazer uma viagem nesse momento. Nessa hora seria cair a ficha? Tipo, caiu a ficha, né? A gente Tipo, diria. é tipo um caiu a ficha, mas não totalmente, né? Não totalmente. Assim, a pessoa ainda está relutante com isso, né? Tá olhando Então, por só o exemplo, lado assim, ruim da coisa, né? O que eu tô perdendo, só tô perdendo com isso, né? exatamente. E muito sofrimento, tanto na um quanto na dois, é sofrimento, é ruminação, né? Então a pessoa assim tá com medo, nessa fase ela fica com muito medo de, será que eu vou pegar essa doença? Será que vai ter um leito para mim, né? Enfim, isso, como eu falei, cabe para termos de relacionamentos, para qualquer situação de perda, né? Depois vem a terceira fase, que é a da exploração. Então, a pessoa já começa a entrar numa aceitação, já começa a entrar no momento de negociação e barganha. Então, assim, poxa, a, a pandemia está aí, é fato, né? Então, assim, como que eu vou fazer para lidar com isso? Então, ok, 3 vezes por semana eu vou para o escritório, 2 vezes eu vou ficar em casa, eu vou usar máscara, eu vou, né, me adequar. Então, aceita e começa a fazer algumas negociações para conviver com esse novo cenário, né? E depois, então, a quarta fase seria a fase da reconstrução, né? Então, que é a fase que todos querem chegar, né? Tanto quando se fala em ambiente corporativo, porque quando a gente fala numa mudança no ambiente corporativo, quanto mais tempo demorar essa curva, afeta, né, a saúde financeira. E quando a gente fala de pessoas, Sim. afeta a saúde emocional, né? Uhum. Então, no momento dessa fase número 4, que já entra aquele comprometimento, né, que já entra aquela adequação, então é a fase da ascensão, porque de fato essa curva das emoções, né, essa curva das mudanças, ela tem uma queda e depois que ela sobe tem ascensão. Uhum. E o importante de tudo isso, na verdade, é a gente entender, né, em que fase que a gente está. A gente precisa entender que fase que nós estamos, para a gente, então, tomar uma decisão, ou então, pelo menos, ter a consciência de onde nós estamos, Uhum. e olhar ao redor, né, Dani? Olhar ao redor para ver aonde as pessoas estão. Porque a gente está falando tanto de ambiente corporativo quanto na vida pessoal, né? E no momento que a gente tem essa consciência de que tem essas fases, né, a gente pode, por que não, já quem está num nível de autoconhecimento mais avançado, tomar até mesmo uma decisão, né? Fazer uma reflexão. Por que eu vou ficar tanto tempo aqui na fase um e 2, se de repente eu posso dar um passo a mais, né, em direção à ação ou em direção mesmo à disrupção? Eu sei que falar parece simples, né? Mas se a gente traz para a consciência, de fato é possível a gente fazer um movimento a É o nosso primeiro favor. passo, né? É o primeiro passo trazer para consciência, e esse é o objetivo das nossas conversas aqui, né, Lu? A gente É, fala, é um momento super especial para a gente, onde a gente divide, compartilha, né? Para quem está com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois, gravado. Mas o primeiro passo é esse, trazer para a consciência e entender exatamente como as coisas se processam, né? Por isso a gente busca o autoconhecimento. Para depois, sim, de posse da informação, né, do conhecimento, você poder trazer isso para o sentir, trazer isso para o seu corpo, e poder compartilhar também com as pessoas que estão próximas a você, né? Porque assim é, como você passa pela mudança, você pode estar próximo de alguma pessoa, um amigo, um ente querido que está passando também por uma mudança. E está nesse processo de uhum, negação, ou que está vendo só, né, as dificuldades, porque muitas vezes a gente sofre mudanças, a gente não promove as mudanças na nossa vida, às vezes elas acontecem, né? Elas caem de paraquedas, e aí a gente tem como lidar com elas, né? Você deu um exemplo típico da pandemia, e todos nós imaginávamos lá atrás, no começo, que seria o quê? 10 dias, né? 7 dias que a gente ia ficar isolado, e isso foi se alongando, né? E certamente houve uhum. momentos de profundo sofrimento para todos, né? Mesmo a gente falou tantas mortes, tantas pessoas doentes, e momentos onde a gente começou a ver, peraí, o que tem o que também eu posso tirar de positivo disso, né? Compartilhar com a família, estar mais próximo, buscar autoconhecimento, se olhar, né? E justamente essa é a fase 4, né, Dani? Quando a gente começou a tirar o que tinha de melhor, né? A gente realmente partiu para ação e vida que segue. A gente ainda está na pandemia, mas está Sim, no normal, vida que segue, né? é, E quando a gente fala em mudança, né, que é o tema que nós trouxemos aqui, a gente fala muito também em quebra de velhos hábitos, né, Dani? Quebrar exato. hábitos. E esse que Uhum. é o grande ponto, né? Essa questão de
Como que eu vou... O que que é um hábito, na verdade? Vamos começar por aí, né? É, exatamente, hábitos. Chegamos aí na base de toda a questão aí quando se trata de mudanças, né? Eu tô vendo a Fernanda aqui, tudo bem, Fê? Prazer ter você aqui com a gente, a Simone também. Si, seja muito bem-vinda, viu? Muito legal ter vocês aí. O que que é um hábito, né? O hábito é um comportamento que a gente repete por incontáveis vezes até que ele acaba virando um mecanismo automático na nossa vida. Então, por exemplo, por que que isso acontece, né? Antes da gente falar dos exemplos, escovar o dente, tomar banho, trancar a porta de casa, fechar, andar, dirigir, né? A partir do momento que a gente começa, dirige, dirige já há muito tempo, ele vira um hábito e outros milhões de hábitos, né? E por que que isso acontece? Por que que a gente forma hábitos durante a nossa vida? Primeiro porque o cérebro da gente, o cérebro de um adulto, ele pesa cerca, para vocês terem ideia, ele pesa cerca de 1,2 kg, tá? E ele consome 25% de toda a energia do nosso corpo. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa de muita energia para colocar todas as funções dele em prática, né? E automatizar muitas atividades, tornar elas hábitos, fazem com que ele economize energia, que é algo que ele precisa fazer, né? Então a gente acaba tendo muitos hábitos, a gente acaba criando muitos hábitos na nossa vida, né? Ninguém precisa pensar para escovar o dente. A gente não vai escovar o dente e pensa, vou começar pelo lado direito, superior, ou vou tomar banho, o que que eu vou fazer? Muitas vezes a gente nem lembra, né? Isso acontece, vira e mexe comigo, não lembro se eu fechei a porta do carro, não me lembro se eu tranquei a porta de casa quando eu saí, porque é algo tão automático que ele acontece realmente ali sem demanda de muita energia, porque é uma estratégia do cérebro, né? Vamos formar, ele vai formando hábito, então a partir do momento que você repete aquele comportamento de modo regular durante muitos e muitos anos, muitas vezes, ele é um hábito para você. Então você não precisa gastar muita energia. Então, partindo do princípio do hábito, né? Do objetivo desses hábitos, como que eles são formados, né? Como que eles se formam? A gente falou aí de ser incontáveis vezes, baseado no livro, tá? Isso aqui que a gente está trazendo é baseado no livro O Poder do Hábito, tá? Que é de Charles, deixa eu ver se eu não vou errar o nome, Duhigg. Acho que é Duhigg, assim que se pronuncia, tá? É um best-seller. Ele foi um ex-repórter do New York Times e trabalhou durante 20 anos trabalhando aí, estudando aí a questão do hábito, tá? Então, um expert. E nesse livro ele traz que o hábito ele é formado por 3 componentes, que ele chama de deixa, né? A deixa é o gatilho, acho que gatilho as pessoas conhecem mais, né? O gatilho, a rotina e a recompensa. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que fuma, tá? A deixa, o que que é? A deixa é o mecanismo, né? O gatilho é justamente aquele momento onde o cérebro vai ser ativado para disparar o comportamento. A rotina é o comportamento em si, então no caso aí é fumar, né? E a recompensa é a sensação de prazer, né? Ou de satisfação depois de fazer aquele comportamento. Então são 3 elementos do hábito. Então vamos imaginar uma pessoa que fuma, né? Ela fuma, vamos imaginar, ela terminou de almoçar e ela tem o hábito de fumar depois do almoço. Então o gatilho acabei de almoçar. A rotina é o ato de fumar em si e a recompensa é aquela sensação de prazer que ela tem depois que ela fuma, né? Um outro exemplo, uma pessoa que gosta, que acaba quando está muito ansiosa, corre para comer doce, chocolate, por exemplo, né? Então, o gatilho seria, olha, estou sentindo aqui, estou muito ansiosa, estou agitada, estou nervosa, enfim, estou a ponto de estourar. Ela corre, é o gatilho que o cérebro dispara para ela, ela vai o quê? Vai em busca do doce. Ela come o doce, que é o comportamento, e ela tem aquela recompensa que a sacarose traz de imediato, que é a recompensa imediata, né? Então, esses são os 3 componentes do hábito. E por que é importante conhecer esses componentes? Para poder atuar nessas mudanças, né? A gente está falando aqui que mudança é composta de vários hábitos, né? E justamente o hábito ele é formado por esses componentes, né? E aí fala-se muito da recompensa, né, Lu? Porque é isso que a gente faz quando eu escovo o dente, eu tenho a sensação de limpeza, eu tô bem, eu vou tomar um banho, eu tenho uma recompensa. Sempre eu tenho uma recompensa imediata, né? E isso é muito forte no cérebro, né?
Verdade. Quando a gente fala de recompensa, né, não tem como não falar do sistema de recompensa cerebral, que é justamente, tem tudo a ver com isso que tu falou, né, Dani, essa questão tem a ver com a dopamina, né, a dopamina, na verdade, o nosso cérebro ama a dopamina, que é como se fosse um prêmio, né, um prêmiozinho, quer dizer, é um prêmiozão, é um grande prêmio que o nosso cérebro ganha quando tem algum estímulo prazeroso, né. E como que funciona isso no nosso cérebro? Na verdade, até eu tenho aqui o meu cérebro, o meu cérebro, só para mostrar e ilustrar onde que acontece esse sistema de recompensa, né? Então, ele acontece tanto nessa região aqui, que é o sistema límbico, quanto uma parte aqui do córtex pré-frontal, né? O sistema límbico, ele está ligado às emoções e o córtex pré-frontal está ligado à razão, né? Então, nessa área do sistema límbico, tem uma região ali chamada área tegmentar ventral, que é uma área que ela é riquíssima em receptores dopaminérgicos, que é justamente, né, a dopamina, aquela moedinha de recompensa que o nosso cérebro gosta e quer tanto, e gosta e quer tanto por um motivo de sobrevivência, né, conforme tu falou ali no início. Porque tudo que é prazeroso, o que, que o nosso cérebro entende? Isso vai garantir a minha sobrevivência, a sobrevivência desse corpo, desse ser humano. Então, eu preciso disso, então eu preciso compensar para ele repetir. Né? Eu Então, por quero mais exemplo, disso, né? Eu quero mais, né? lógico, quero mais. Então, por exemplo, por que, que a gente sente prazer ao se alimentar, né? Ao nos alimentarmos? Porque a gente precisa do alimento para viver, só por isso, né? Por que, que o sexo, né, o orgasmo é tão prazeroso? Porque a gente precisa para poder manter a nossa espécie, né? Então, existe, né, esse sistema de recompensa, que inclusive o Daniel Kahneman, que foi até um dos meus professores nessa pós que eu fiz, que ele escreveu um livro chamado de Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, que ele fala do sistema um e do sistema 2, sendo que o 1 é esse da emoção, que eu comentei da dopamina, e o 2 é o córtex pré-frontal, que é a parte da razão, Da né? razão. Da razão. Então, existe essa briga interna entre, né, o sistema 1 e o sistema 2, porque, de fato, a dopamina é algo que nos faz sentir muito bem, né? Só que a gente nós acabamos nos viciando, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra vício, mas né? Nos prazeres a curto prazo, Imediatos. né? É no prazer imediato. Então, assim, eu quero aquela manjinha de dopamina, eu quero aquela dosinha de dopamina, eu não quero esperar para depois. Então, aquele hábito que me dá essa recompensa rápida, eu acabo ficando nela, né? Por exemplo, no momento que eu começo a ficar muito nas redes sociais, né, que a cada vez que eu arrasto para cima, para baixo, para o lado, enfim, e vem alguma coisa nova, eu ganho uma pequena moedinha de dopamina, né? Sabe que, inclusive, tem vários estudos, né, que estão comparando os jogos de azar, né, aquela questão, jogos no geral, pessoas que se viciam em jogos, né? Nós vamos falar em jogos de azar, né? Quando a gente baixa aquela manivela e gira, né, aquele... Tem um nome esse jogo, Jockey Poker, uma coisa assim, Acho que que a pessoa de fica naquela cassino, né? tipo de cassino, É. ou bingo, ou carta, seja o que for. Jogos que a pessoa fica esperando assim, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Então, isso é muito excitante para o nosso cérebro, porque uma das regiões também que faz parte do sistema de recompensa é o núcleo accumbens, que ele está relacionado à motivação. Então, tudo que motiva, né? Eu sei que eu vou ter uma recompensa, não sei se vai ser R$ 1.000, se vão ser R$ 10, às vezes eu perco, mas assim, ó, a euforia, né? A recompensa por eu ganhar me deixa presa naquilo ali. Né? Então, assim, Gera um vício mesmo, né, Lu? É um vício, é, né? então, comparando com as redes sociais, as pessoas ficam ali horas baixando, subindo, arrastando, e tem essa mesma sensação, né? De Mas recompensa então, Dani, imediata, né? só para fechar, né, esse assunto do sistema de recompensa, é importante a gente fazer uma reflexão, né? A seguinte reflexão. Até que ponto essa recompensa de curto prazo está me aprisionando em atividades sem valor para mim, né? Que não me agregam em nada, que fazem com que eu não leia mais um bom livro, que fazem com que eu não faça uma atividade física, porque eu estou viciada nessas moedinhas, né, no celular, ou seja lá o que for que me prende, que não me deixa focar no longo prazo. Né? Então, essa reflexão a gente precisa fazer, porque quando a gente fala em mudança de hábito,
é justamente esse sistema que a gente tem que enfrentar dentro de nós, né? Essa briga Que do é muito sistema 1. poderoso, como você explicou, né? Que é tão poderoso assim, que é digamos, não sei se eu usando de maneira leiga, tá? O visceral e o automático, o sistema um, né? E um seria o É a automático e o emoção e outro de maneira razão. leiga, né? Emoção e É a razão. emoção e a razão. É. E Uhum. realmente é muito forte porque tem a ver com essa questão da sobrevivência, né? Sobrevivência. Biologicamente falando, porque o nosso cérebro, ele é só isso que ele quer, né? Ele tá, a gente que tem que usar a nossa razão e também dizer, não, só um pouquinho. É como tu dá o exemplo da dieta, né? Eu não vou comer esse chocolate agora porque eu tenho a minha Eu não tô dieta. com fome, né? Porque eu como porque eu tô com fome, mas eu não tô com fome, eu não preciso buscar esse alimento, que seria uma fome emocional aí no caso, né? E a Isso gente que. libera a longo prazo. Se a gente treinar, né? Tudo é treino, tudo é treino. Então, É, por exemplo, assim, quando eu atinjo uma meta, eu também libero dopamina, né? É muito gostoso. Quando o nosso é. time faz um gol, né? Só para lembrar o que é aquela sensação boa que a gente tem, né? Quando a gente vibra, também a gente libera a dopamina. Então, É, assim, por isso que são, como diz você, né, Lu, a notícia boa, a boa notícia. Toda vez que eu falo isso, agora a boa notícia é que a gente consegue. Como é virou um meu hábito, jargão. A boa é, notícia. é uma habilidade, né? Toda habilidade a gente consegue treinar, né? E isso me remeteu aqui a tem um treinador de desenvolvimento pessoal, eu gosto de trazer aqui a fonte, né? E eu acho que ele traz essa questão do hábito de maneira muito simples de entender, né? Então, vou compartilhar aqui, que é o Joel J. Ele diz que um hábito Uhum, bom é aquele que você primeiro paga e depois você tem a recompensa, seria a recompensa tardia. Então, por exemplo, uhum, fazer atividade física, né? Então, você uhum, primeiro paga a conta e depois você tem a recompensa. Então, você precisa se esforçar, acordar cedo, você precisa ir até a academia, fazer atividade, você sua, transpira, às vezes você passa por incômodo, né? Mas para quê? Para depois você conseguir atingir seu objetivo, que é uhum, emagrecer, ter uma saúde melhor, enfim, ficar com o corpo mais bonito, se sentir melhor, né? Já o hábito uhum. ruim é aquele hábito que primeiro você tem a recompensa, que é a recompensa imediata. Então, eu vou comer um chocolate. Nossa, que delícia, coisa, mereço isso aqui. Vou fumar, tenho a sensação da nicotina. Vou ficar assistindo, vou ficar no telefone celular girando lá no Instagram 2 horas. Nossa, vou ficar ali gerando dopamina direto, mas eu vou pagar Uhum, o preço depois. Então, o preço que é, uhum, fumei durante, às vezes demora muito por causa do cigarro, por exemplo. Depois de décadas fumando é que você vai colher, vai pagar a conta, né, de uma doença. No caso do celular que você comentou, eu precisava ter lido um livro, estudado, me desenvolvido, e eu fiquei perdendo todos os dias 2 horas lá no telefone, jogando, ou enfim, né, que é um vício também, né? Então, essa é a diferença, porque o hábito bom você primeiro planta para uhum. depois colher. E o hábito ruim, É, você já colhe a recompensa imediata e depois você tem os prejuízos, né? Então, por isso é tão. E o cérebro que é a zona de conforto, que é a sobrevivência, então acaba. É um esforço que uhum, demanda trazer para a razão, e é isso que você falou, trazer para a razão e dizer, tá, o que eu posso fazer para mudar, então? De posse uhum, dessa informação, sabendo que o nosso cérebro vai querer que a gente fique na zona de conforto, o cérebro ele tem todo esse mecanismo que você trouxe aí da recompensa, da ser a recompensa imediata para a sobrevivência. Como a gente pode mudar isso, né? Como transformar um hábito, como mudar um hábito para ter um hábito mais saudável, né? uhum, No livro do Poder do Hábito, o próprio autor, ele traz o exemplo dele, né? Como ele disse, os 3 elementos do hábito, que são o gatilho, a rotina e a recompensa, ele dá um exemplo muito simples dele, parece muito simplório, né? Mas quando a gente vai uhum, colocar na prática, a gente vê quão desafiador ele é. Ele dizia que toda vez ele trabalhava na redação e ele chegava num período à tarde que ele estava assim lotado de trabalho, estava sempre se sentindo sufocado. Ele levantava e criou como um hábito que ele levantava à tarde e ia para a cafeteria. E aí ele ia lá e toda vez ele comia algo, comia um cookie, comia um bolo, enfim, comia. E aí ele acalmava, ficava um pouco, dava uma espairecida, tinha como recompensa agora relaxei, voltava para o trabalho. Mas ele criou esse hábito e fazia isso todos os dias. E aí, quando ele trouxe isso para a consciência de que, nossa, olha só, eu estou engordando, todo dia eu faço a mesma coisa, né? Isso não tá bom para mim. Ele começou a pensar, o que eu vou fazer para mudar esse hábito? Né? Como fazer para mudar? E ele traz essa dica do livro, né?
que você tem, primeiro, identificar o hábito que você quer mudar. Ele já sabia que era isso que ele queria mudar. Não tá legal todo dia ir para a cafeteria para relaxar e me empanturrar de doce, né? Então ele sabia que o gatilho era, nossa, chegou essa hora, 3, 4 da tarde, é a hora complicada. Então nessa hora ele levantava e ele definiu mudar o quê? Mudar a rotina, né? Então ele pensou, eu não preciso ir comer, eu não vou para a cafeteria. Eu vou sentar na mesa de um amigo, ou eu vou para a copa e vou tomar uma água, ou eu vou caminhar. Ele disse que às vezes ele ia caminhar ao redor da empresa, ou ele ia fazer um exercício de respiração num lugar que ele tinha lá, que era para as pessoas que queriam ficar um pouco ao ar livre. Ele buscou outra rotina para substituir essa. E ele tinha a mesma recompensa, porque quando ele parava para conversar na mesa da Lu, por exemplo, ele acalmava. E aí ele tinha como recompensa um relaxamento, ele conseguia espairecer um pouco e depois ele voltava. Então ele conseguiu identificar e mudar o quê? A rotina. Então, peraí, o que eu preciso? Eu preciso de... Se eu fizer essa rotina, eu vou ter a mesma recompensa? Eu vou. Então, beleza. E eu vou ter o resultado muito melhor, né? Só que isso é repetição, né? Primeiro é trazer para a consciência, que é o que a gente está explicando aqui, ter o conhecimento. Na sequência, praticar, né? Praticar e praticar hoje, amanhã, depois, né? É prática, 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 prática para criar os caminhos neurais, né? Para virar uma habilidade. Então, assim, parece muito simplório, é desafiador, mas a boa notícia é que é super possível. E isso que, tu vê, a gente está falando de adultos, né? Esse escritor aí, um adulto. E a grande preocupação é quando a gente fala de adolescentes, né? Mas, assim, não só adolescentes, adultos também já estão muito viciados, né, nas redes sociais também, acabam procrastinando as coisas por causa né, de redes sociais, enfim, tá trabalhando ao mesmo tempo, dá uma espiada no Instagram, dá uma espiada no Facebook, isso é um atraso, né? Se a pessoa não colocar como uma rotina, ok, que é a sua moedinha de dopamina, mas que seja só num horáriozinho, não se deixar dominar por aquilo, né? E tem uma dica interessante, assim, que até está sendo bem falado, está sendo chamado de detox da dopamina. Não sei se você já ouviu falar, detox já da ouvi dopamina. falar jejum, né? Eu já ouvi falar de jejum de jejum dopamina. da dopamina, detox da dopamina, que embora tenha esse nome, né, pseudocientífico, vamos dizer assim. Deixa eu dar um oi para a Silvia que entrou aqui. Desculpa te cortar. Deixa Silvia eu dar um oi para a Panta. Silvia Panta. Seja bem-vinda. Eu vi A minha amiga Bianca Rita também chegando aí chegou. também. Brinca Maricota. Eu vi as Eu pessoas conheço a entrando. Silvia Sejam também. muito bem-vindas, viu? Coisa boa. Muito Coisa bom ver boa, vocês Gris. aqui. Que eu Desculpa, estava Lu. te falando, né? Que é não imagina, é uma boa solução, sabe? Assim, a gente se propor, né? Ou propor para alguém se organizar e durante um dia, Dani, ficar longe das redes sociais, ficar longe do computador, ficar longe de tudo aquilo que te dá aquela moedinha de dopamina, que te deixa naquela prisão É um looping, que tu não né? consegue. É um looping. Hã? É um looping, né? É um looping que você gera, É um né? círculo Assim. vicioso, né? E aí, nesse dia que você conseguir fazer isso, se propor e se desligar de tudo, você vai fazer tarefas que, vamos dizer assim, que não são tão prazerosas, entre aspas, né? Mas que você vai ver o resultado disso a longo e a médio e longo prazo. Por exemplo, vou fazer uma caminhada ao ar livre, vou cozinhar algum prato legal, vou, que mais? Fazer uma atividade física, vou arrumar o meu roupeiro, por exemplo. São coisas assim que vão te dar um prazer, né? Que não vai ser ali tão imediato, mas que você vai sair daquele círculo vicioso e vai poder tomar uma nova atitude na tua vida, né? Vai poder dizer assim, não, só um pouquinho. Então, entendi que é possível, consigo e realmente vou colocar um novo hábito. Mas, Dani, deixa eu só abrir um parênteses que eu me lembrei, não posso esquecer de contar uma coisa que veio do passado. Uma vez que eu fui assaltada, para te ter uma ideia. Olha que louco isso. Eu fui assaltada em 2006, em Porto Alegre ainda eu fui assaltada. E aí, o assaltante levou o meu celular. Ele levou meu celular. Tá, e foi, assim, eu fiquei bem, fiquei nervosa na hora, mas assim, tudo, o final foi feliz, né? Então foram só danos materiais. Mas o cara levou meu celular, e aí e isso foi uma sexta-feira, e eu passei o final de semana todo sem celular. Eu te juro que eu senti uma paz. Olha que louco, né? Eu tinha sido assaltada, mas eu senti uma paz. E eu não entendia por que eu tava tão bem. Que eu tava bem por um lado, abalada por um, mas por outro eu tava bem.
porque eu estava sem o celular. Tu acredita nisso? Olha que foi uma experiência É um traumática, contrassenso, né? mas ao mesmo tempo eu tive isso, né? Então, assim, foi um detox, vamos dizer assim, um detox Sim. do celular, porque certamente eu ficava muito ligada ali no, né, no WhatsApp, naquela época nem tinha WhatsApp, né? Mensagem e tal. Então, para a gente entender que quando a gente está nesse círculo vicioso, a gente não enxerga isso. Então, é importante, né, mães de adolescentes, né, que deem esse passo e nós, adultos, aí, a gente precisa realmente colocar o nosso córtex pré-frontal para trabalhar, né? Exatamente, trazer o lado razão, porque é muito fácil a gente ser sequestrado por isso, né? A gente fala, Uhum. enquanto as crianças ainda são crianças, né? A grande questão e a grande discussão aí de quanto tempo é possível deixá-los quanto a permissão, né, de usar as telas, porque proibir as telas chega um momento que você não consegue mais proibir, né? Hoje eu estava comentando, vamos tirar o celular da mão. Você vai nos restaurantes, os restaurantes têm os menus, os cardápios, Ah, e tá no QR Code, né? verdade. E até isso me veio na cabeça. Eu falei, putz, eu vou tomar um café. Isso me dá, traz o cardápio. É o QR Code. Então, assim, nem que você não queira, né? Você é É, obrigado a andar de celular. Você pode fazer por Pix, celular. É o tempo todo, né? Quer pagar, é, paga com o celular. Então, você fica meio que escrava, né? Então, até que ponto ele te liberta ou te escraviza? é. Então, é realmente algo que te sequestra a todo momento, porque eu tirei as notificações quando eu vou usar o computador, quando eu estou estudando, eu tiro as notificações, eu ponho de lado, porque senão realmente ele me tira completamente do foco. Eu tenho que deixar de lado ou pôr para carregar. Então, é algo que para mim é consciente e eu sei que acaba porque você quer saber o que está acontecendo. E aí você quer, né, aproveita e dá uma olhada na rede social. E aí você perde É. completamente e E vira um daí vem hábito de aquela vida. moedinha de dopamina e ali a gente fica naquele ciclo, né, Dani? É, Mas, assim, conforme eu comentei, né, os adolescentes, as crianças precisam da nossa ajuda. Mas nós, adultos, temos aí que tomar as nossas decisões, né? E quando, na verdade, pegarmos o controle da nossa vida, como eu gosto de dizer, né? Então, quando eu toco nesse ponto, eu gosto muito de trazer tanto o estoicismo, que é lá da Grécia Antiga, né? Onde tinha uma mensagem muito importante, assim, dos filósofos, né? Que os principais filósofos do estoicismo foram Marco Antônio, que foi imperador, o Sêneca, que foi um advogado e também foi conselheiro do Nero, e o Epiteto, que foi ele era um escravo aleijado, mas assim, ele era um filósofo porque ele trabalhava numa família muito rica, né? Então ele conseguiu ter acesso à filosofia. E uma lição muito interessante, né, do estoicismo é que eles sempre diziam para a gente separar o que a gente pode controlar do que a gente não pode controlar, né? A gente precisa fazer essa separação. Então, por exemplo, assim, uma frase do Marco Aurélio, né? A única coisa que temos total controle é o como vamos interpretar e reagir aos acontecimentos. Né? Ele já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Por exemplo, o Epiteto, ele dizia assim, ó, não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa, né? E uma do Sêneca aqui também, ó. Se você quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente, né? E só para corroborar com isso, né, falando aí da nossa contemporaneidade, o Stephen Covey, que foi o autor daquele livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, altamente ele eficazes. traz isso na forma do círculo das influências e o círculo das preocupações, né? Então, ele disse o seguinte, todo mundo tem problemas, fato, eu tenho, tu tem, né, quem está aqui conosco tem, seja problemas com filhos, com escola, com governo, com dinheiro, enfim, todos os tipos de problemas. O que o Stephen Covey ele sugere? Que a gente separe os problemas que a gente consegue atuar, que a gente consegue influenciar de fato diretamente e focar nesses problemas, dos que a gente não consegue, dos que a gente não tem controle e não tem Não tem ação. controle. Por exemplo, né? O que a gente consegue controlar, o que a gente consegue influenciar? O que você aprende, o que você lê, o que você come, as pessoas com quem você vai conviver, você que decide, você que controla,
onde você mora, claro, As dadas as suas devidas decisões, né, Lu? As suas proporções. decisões, as suas escolhas, né? Se o copo está meio cheio ou meio vazio, tu que vai, né, você que vai decidir. Então, assim, esses pontos que a gente consegue atuar, ele chama de círculo das influências. E o das preocupações, aqueles que a gente não tem atuação nenhuma, como, por exemplo, o clima, o que as pessoas, o que os outros pensam, o que os outros falam, né, o que os outros fazem, a programação da TV, né? A gente pode decidir o que a gente vai assistir, mas a programação tá lá, não há o que fazer. Taxa de juros, impostos, enfim, várias coisas que a gente Em não quem as tem. outras pessoas vão votar, né? O resultado das Ninguém, eleições. exato. Quem vai ser o presidente, a gente não tem. É. Né? O trânsito, a gente não tem também controle. Então, ele pede para a gente, né? Ele sugere que a gente separe. Por quê? Quanto mais eu focar no ciclo das influências, mais proativo eu serei, mais resultados para minha vida eu terei e mais eu vou eliminar o círculo das preocupações. Então, eu vou ter uma Uhum. vida mais positiva e mais produtiva, que é o que a gente precisa, né, Dani? Exato. E, inclusive, ele fala da questão do foco, né? As pessoas que focam no círculo das influências, que tem esse foco proativo, elas têm uma linguagem proativa. Eu vou ler algumas frases aqui, ó. Por exemplo, a pessoa diz assim, ó, vamos procurar alternativas, posso tomar outra atitude, posso controlar meus sentimentos, vou buscar uma solução eficaz, preciso achar a reação apropriada, eu escolho, eu prefiro, eu vou fazer. E só o contraponto disso, então, a linguagem reativa, né? Por exemplo, não há nada que eu possa fazer, sou assim e pronto, ó a Gabriela aí, né? A síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Uhum. Ela me deixa louco, ou seja, atribuindo ao outro a tua loucura, vamos dizer assim, né? Eles nunca vão aceitar isso, tenho de fazer isso, não posso, eu preciso, se eu pudesse. Então, assim, olha como é importante a gente tomar as Uma rédeas, pitada né, de da nossa vida, vitimização, né? parar com a vitimização, ser protagonista, parar com a procrastinação, né? Muito embora é fácil falar, difícil fazer, mas assim, eu acho que a gente está dando aí várias dicas para isso. E a gente tem que ter essa força, né, Dani? Esse querer e dar esse primeiro passo. Ou pedir Uhum. ajuda, né? Eu acho que é fundamental também não só pedir ajuda, como quem está ao nosso redor, que tem esse olhar sensível Que não é nenhum de demérito, estender a né? mão. Não é nenhum demérito pedir ajuda, né? Quando a gente identifica um Lógico. problema e eu não sei como lidar com ele, me sinto ali paralisada e consigo que eu preciso de ajuda, não é demérito nenhum, né? Porque Lógico. sempre a gente tem pessoas que podem nos ajudar. Sempre, sempre. Porque eu posso ter uma habilidade melhor num campo, você em outra, e um vai colaborando com o outro, né? Então, não é demérito nenhum. Ou então ajuda profissional, né, para trabalhar algum ponto específico, mudança de hábito, que às vezes a gente falou aqui de hábitos, a gente está falando de vícios também, né? Então, a comida pode ser um vício, né? Ela pode ser uma fuga e um vício muito maior. Então, no fato, a questão engordar, ela acaba estando muito mais, é um sintoma do que uma causa, né? Quando a gente falou que a pessoa busca o alimento para fugir de um problema, alimento por conta da ansiedade, né? E sempre aquele alimento calórico, o chocolate, né? Alguma coisa gostosa. Ninguém vai fugir da ansiedade comendo um palitinho de pepino, né? Ou de cenoura. Geralmente vai para comer doce, chocolate, bolo, ou então a bebida, né? As drogas, enfim. Na verdade, os vícios são hábitos, né? Que são acabam sendo criados ali para fugir de alguma questão que está muito maior, né? A procrastinação, ela é geralmente, na grande parte das vezes, ela é um sintoma, ela não é o problema, a raiz em si, né? Por que você está procrastinando algo? Tem alguma coisa bem profunda atrás disso, né? E que você pode descobrir sozinho ou pode procurar ajuda, né? Tem muito E a a ver gente com falou medo, né, que Dani? muitas vezes as pessoas acabam tendo o medo, né? O receio, porque será que eu vou procurar por isso? O que eu vou encontrar, né? E aí vem aquela questão do imprevisível, né? De não saber o que eu vou encontrar, melhor não mexer, deixa do jeito que tá, vou ficar na zona de conforto que só tem esse nome, né? Porque muitas vezes ela não é nada confortável, né? É uma zona de estagnação, mas pelo menos é uma zona conhecida, né? Verdade. E falando em mudança, Lu, a gente falou aqui muito mais do âmbito pessoal, né? E se a gente levar isso para as organizações?
né? As organizações, você acredita que, fazendo a pesquisa, eu descobri que a gestão de mudanças é algo muito novo nas organizações. É dos anos, começou a acontecer de fato a criação de uma área estratégica voltada para a gestão de mudanças nas organizações, foi agora por volta dos anos 90. Então é É, muito novo, né? é. Por quê? Porque o principal objetivo dessa área, que é uma área estratégica dentro das grandes companhias principalmente, é de aumentar a probabilidade do sucesso em qualquer mudança que seja implementada, seja ela uma mudança micro, de médio Uhum. porte, ou uma mudança macro, no caso de fusões, de cisões, né? Porque a gente falou aqui, dentro das organizações nós temos indivíduos, temos colaboradores, são pessoas, e as pessoas resistem às mudanças, né? As mudanças elas não acontecem assim, existem as fases da mudança. Né? Então, para que a É, companhia possa fazer, tenha resultados, né? Traga aí, resultado positivo, com ganhos financeiros, ela precisa investir numa área de gestão de mudanças, para que a mudança é, aconteça de maneira gradual, seguindo um processo, identificando os KPIs, os diferentes passos da mudança, como eles uhum. estão sendo implementados. Então, assim, é algo que é altamente eficaz e urgente nas organizações. E é super novo. E realmente fiquei surpresa com essa informação, porque eu achei que isso já era mais antigo. Na verdade, a inteligência emocional é nova, o autoconhecimento é novo, né? Tu vê, tem pouco mais de 30 anos, e isso para a ciência é muito novo, muito embora já tenha avançado bastante, mas ainda está avançando. E quando a gente fala do ambiente corporativo, em termos de mudança, aí sim que é mais importante ainda o autoconhecimento, que as pessoas se entendam, né? Assim, tenham o conhecimento de onde elas estão, as próprias pessoas, mas a gente sabe que dentro de uma organização tem níveis diferentes de autoconhecimento. Então, Uhum. quem faz essa gestão de mudanças, né, precisa estar muito bem preparado, esse time, para justamente conseguir fazer o diagnóstico de onde estão, né, em que nível que o meu time está, se está na fase um, na fase 2. E mais importante do que isso é antes, né, muito antes da mudança, fazer todo esse planejamento, né, esse Planejamento, passo a exato. passo. O que Uhum. eu preciso fazer para que as pessoas passem de uma forma mais suave por todas essas fases das emoções, nessa curva de emoções, porque é emoção pura, mudança é Uhum. emoção pura, para que então cheguemos mais rapidamente no nosso objetivo, no objetivo da empresa, no caso, que é a implementação, a ação, né? Porque muitas vezes uma mudança ela pode demorar até 6 meses dentro de uma empresa, né? E 6 meses para se implementar uma mudança é um impacto financeiro Exato. relevante e é um impacto emocional também nas pessoas. Então, por isso que a Permita-se está aqui, justamente Uhum. para poder preparar as pessoas para a vida, para que num momento como esse ou qualquer outro momento, as pessoas estejam blindadas emocionalmente, mais preparadas e com isso serão mais produtivas, mais eficazes, mais felizes, né, tanto na empresa quanto na sua vida pessoal. Uhum. A gente levanta muito essa bandeira A justamente por bandeira. isso. A gente não precisa esperar a dor para gemer. A gente pode, né? E as empresas de ponta, as multinacionais, estão muito nessa linha. Né? Mas isso não pode ser privilégio só de empresas multinacionais. Né? É importante que isso seja cada vez mais difundido. A gente fala muito sobre isso, né? De realmente iniciar pelas escolas, essa questão do autoconhecimento. Ó, quem Uhum. entrou, quem é Piso. Às vezes tem uns nomes que a gente não consegue. É uma pessoa É. conhecida, mas a gente não sabe quem é, né? Eu vi que a minha amiga Aline entrou também, a Aline Tavares, fiquei bem feliz. Legal, legal. E a gente, para falar de mudança, né? Para a Jana, gente encarar, a chegou Jana também a entrou. Jana Jambo. Tem um tchauzinho Olá, aqui para Jana, meninas. seja Eu acho que, bem-vinda. eu acho que são meninas, mas enfim, se forem meninos, também sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pois é. A gente está falando de mudança, né? Então aqui a gente trouxe a questão das diferentes fases da mudança, do processo de mudança em si, falamos dos hábitos, de como fazer a implementação de novos hábitos, trouxemos agora a questão da mudança, trouxemos o círculo das influências e das preocupações, né? Atuar naquilo que realmente a gente tem controle e não gastar energia onde não podemos atuar. A Jane também chegou aqui, ó, Lu.
Ah, minha Ganhe, amiga. ganhe Seja bem-vinda, karma. amiga. É. Enfim, para fazer qualquer mudança, mesmo que a gente esteja passando por uma que a gente não se, não se preparou, a gente sofreu essa mudança, será que sou eu? Você deu uma travada, Lu. Acho que é Você o me meu ouviu? vídeo que pausou. Foi o meu que pausou ou foi o teu, Dani? Deu algum Não, chute aqui, né? não sei, ficou pensando assim, né? Tá. Para a gente parar qualquer mudança, de novo, Será será? que é o meu? Bom, enfim, uma de nós duas está É, com um dos probleminhas na dois está aí internet. Não sei se. cambaleando na internet. Vamos tentar aqui, Uhum. né? Mas vamos em frente. A gente também precisa, a gente falou aqui do autoconhecimento, né? De se conhecer, né? E você citou, Uhum. mencionou no começo da nossa live que a gente faz o análise de perfil comportamental, né? E para que fazer uma análise de Uhum. perfil? Né? Qual o objetivo disso? É justamente para você se Ah, o conhecer, Cid entrou né? também. Deixa eu dar um tourzinho aqui para ele. Seja Oi, bem-vindo, Cid, tudo Cid. bem? Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. A gente está concluindo aqui. Para que isso, né? Porque quando a gente entende por que dos nossos comportamentos, muitas vezes, né, o perfil comportamental é exatamente como você funciona, né? Quais são as suas características principais, exatamente quais são seus talentos, quais são suas competências, né? Esse análise de perfil é uma análise super completa que a gente está oferecendo, a gente faz é um dos nossos produtos, e o objetivo dela é você se conhecer. Porque quando você se conhece, sabe seus pontos fortes, sabe quais seus pontos, ou quais são seus talentos, você consegue enfrentar e partir para uma mudança de maneira muito mais planejada, né? Então, antes de partir Uhum. para a mudança, você começa a entender, nossa, por que, né? Por que eu ajo dessa forma? Quais são os meus valores? O que mais que é, o que me move? Quais são os meus talentos naturais? De que forma eu posso encarar essa mudança usando melhor os meus talentos, né? Quais são as competências hoje que eu já tenho desenvolvidas e que porventura eu possa precisar desenvolver um pouco mais por conta de uma mudança que tenha surgido, né? Ou mesmo para eu ser um direcionador, né, de mudança na minha vida. Eu quero mudar. Tá, eu quero sair do estado atual e ir para um objetivo X. O que eu preciso fazer hoje, que eu já tenho hoje no meu DNA, que já é o meu talento? Quais são as competências que eu já tenho, que eu posso usar para chegar onde eu quero chegar, né? E traçar um caminho. Então, isso também através das sessões de coaching. E se eu precisar falar em público, eu também tenho essa opção com a gente, né, Lu? Falar em É público, tiver verdade. dúvidas de falar em público. Enfim, a gente tem aí workshops, treinamentos, e a gente quer levar todo esse conteúdo que a gente tem para dentro do ambiente corporativo, para as pessoas que estão passando por várias mudanças dentro das organizações, para que elas se nutram dessa informação e que elas possam levar autoconhecimento Uhum. para elas e para o ambiente corporativo, e que dessa forma tornem um ambiente mais, tenham um ambiente mais, estejam mais engajados, façam um ambiente mais feliz, né? Um ambiente mais Uhum. produtivo também para a empresa. Então, esse é o nosso É, propósito, a nossa missão, isso aí. e nós estamos E, aqui para oferecer esses serviços todos para vocês. e o autoconhecimento, como a gente disse, é a base de tudo, né? Para uma mudança, para a gente poder enfrentar uma mudança e ter êxito, né? E sair bem, estar bem emocionalmente numa mudança. Então, aproveitando também e lembrando do projeto de mentoria que nós temos, né? Que é o Permita-se Descobrir. Então, para as pessoas que querem dar esse passo a mais no autoconhecimento, que querem entender melhor por que que quando eu fico com raiva eu tenho essa sensação dentro de mim? Por que que quando eu tô triste eu sinto esse aperto no peito? Enfim. Então, como nós temos como base a neurociência e também a filosofia, a gente consegue trazer isso, né, para vocês, para você que tem essa curiosidade de entender como que você funciona impactado pelas emoções. E também esse programa que a Dani comentou que é bem legal, que é o Permita-se Falar, para as pessoas que trabalham com as redes sociais, que querem trazer o seu produto, o seu conteúdo para as redes sociais, porém tem uma certa timidez, né, e acabam não dando esse passo. Então é só nos procurar que também a gente consegue estender essa mão para essas pessoas que querem trazer seu produto para as redes sociais. Beleza? Exatamente, Já exatamente. estamos chegando mais para o fim do que para o começo, né, Dani? Eu tenho uma frase aqui que eu trouxe, que eu vou ler aqui para vocês, que é do Viktor Frankl, que ele é um neuropsiquiatra.
austríaco, e a frase dele é a seguinte, abre aspas, ó. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher suas atitudes diante das circunstâncias da vida, que é justamente o que a gente, né, vem reforçando aqui. Ou seja, a importância do autoconhecimento para você poder conhecer as suas emoções, como que elas impactam em você e que ações você vai ter a partir desses sentimentos. Então, está nas suas mãos, né? A decisão de como agir está nas suas mãos. Exato. E eu vou concluir novamente repetindo a frase que eu usei no começo, do Leandro Carnal, né? Abre aspas aí, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, não temos como nos esquivar disso, né? A mudança, ela é inerente do ser humano, a vida é mudança. E a gente estando aqui em busca do autoconhecimento, de posse das informações, levando isso para o nosso dia a dia, trabalhando isso junto ao nosso ambiente, com as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai evoluindo quanto ser humano e passando pelas mudanças cada vez de uma forma mais sutil, mais feliz, menos traumática, dependendo da mudança, né? E evoluindo enquanto ser humano e fazendo a diferença no mundo. Então, obrigada para vocês que estão assistindo com a gente aqui ao vivo, para quem vai assistir no gravado depois. Estamos muito felizes, né, Lu? Super obrigada pelo Quem não nos nosso papo, segue, pela nossa quem não nos partilha. segue, nos siga. A gente tem semana sim, semana não, uma live aqui sempre trazendo temas que vocês nos pedem, podem dar sugestões também. Para quem achou que esse assunto foi importante e pode ser que ele venha a tocar na vida de alguém, então encaminhe ele pelo aviãozinho também para as pessoas, porque quem chegou agora, a gente trouxe um conteúdo bem bacana sobre mudança, Uhum. sobre coragem para mudar, sobre quebra de hábitos antigos. Então, acho que a gente pode sim ajudar alguém com esse nosso bate-papo. Exatamente. Um super beijo, Lu. Obrigada. Obrigada a Então, todos beijo, até e a próxima. Obrigada, até a próxima, Bianca, gente. Jane, Sidney, todo mundo que Todos nos que passaram por acompanhou. aqui. Ai, A minha Andréia, amiga, André. muito Afinal, André, tu obrigada, tá viu? onde, amiga? Tá no Brasil ainda? Tá aqui na Praia do Forte? Como é que é? Me conta. Eu não consigo ver. Não, é que ela mora na Praia do Forte, Dani, é sério. A André Inês Ah, mora na Praia do Forte. que Isso não é delícia. uma brincadeira. Coisa boa. Nossa, Praia do Forte é Eu não, deixa eu ver sensacional. se eu vejo quem mais ainda daqui. Ah, minha amiga Na Argentina, ela tá na Elijane, Argentina. tá na Argentina. Ô, maravilha, coisa boa. Então tá, gente. Um Um beijo beijo, no gente. coração. Obrigada. Tchau, Esperamos tchau. vocês aí para a próxima live. Um grande Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.